bom dia, a paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe a sua vida, todas as áreas da sua vida, seja ela familiar, saúde, trabalho, espiritual, emocional. Que Deus venha visitar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. A gente está lendo o livro de Marcos, hoje é o capítulo 8, a gente ainda está no comecinho. E a gente já vem notando, né, que no livro de Marcos traz alguns relatos que também tem no livro de Mateus. Algumas coisas, né, alguns relatos não são tão detalhados como no livro de Mateus, mas tem outras coisas, né, que são mais detalhadas e a gente vai vendo a diferença, vai conhecendo melhor, né, as diferenças dos livros do Evangelho. Vai nos dando aí um domínio, né, um conhecimento didático, e não somente isso, mas vai fazendo com que a gente conheça a palavra do Senhor, que a gente conheça a Deus, né, os seus preceitos, as suas leis, o seu caráter, né, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, né, e a gente vai fazendo aquela avaliação em nós, né, o que é que tem em nós que o Senhor não gosta, o que é que ele quer que a gente desenvolva. E aí tem sido bastante edificante. Tem sido bastante edificante para mim e creio que para quem está acompanhando esse projeto também, né? Esse projeto ele foi criado para ajudar, auxiliar as pessoas a terem facilidade de compreender a palavra do Senhor e terem o hábito de ler a palavra do Senhor diariamente. Esse projeto tem ocorrido de segunda a sexta e sábado, domingo, final de semana a gente tem um grupo, né? E aí eu incentivo eles, né, as pessoas que estão no grupo, a se aprofundarem mais, a pesquisarem mais, a estarem também com o momento da família, né? Então tudo isso é também buscar o Senhor, né? Quando a gente ama a nossa família, quando a gente está ali com os irmãos em comunhão, tudo ali a gente tem que estar ali na presença do Senhor, né? Então de segunda a sexta, né, eu estou aqui enviando esses áudios, cada dia é um capítulo, dando continuidade, né, ao livro que a gente está lendo. E no final de semana, eu particularmente, final de semana é um dia assim que geralmente tem escola bíblica, tem louvor, né, tem o ciclo de oração, né, e eu também estou ali lendo a Bíblia, né, só não estou lendo a Bíblia de acordo com o projeto, né, estou lendo de outros projetos aí, né. Então, foi feito para incentivar você, né, a ter o hábito de ler a Bíblia, né, lendo junto comigo, talvez ler mais força, mais comprometimento de estar lendo ali a palavra do Senhor e também facilitando o seu entendimento, né? Eu já venho lendo a Bíblia já há alguns anos e ontem, né? Não sei se você está ouvindo ler o de ontem, ouviu, quer dizer, o áudio de ontem, mas eu mesmo comentei que eu li uma passagem que para mim foi a primeira vez, né, que eu li. Porque tem coisas que a gente ouve com mais frequência nas pregações, no ciclo de oração, né, estão mais ali sendo falados, né, são mais populares. E tem outros que não são tão populares assim, mas não deixam de ser importantes, né? Então ontem eu li um relato que para mim foi a primeira vez. E eu já tinha lido a Bíblia, né, outras vezes, né? Então para você ver como é importante a gente estar lendo constantemente, porque a gente acaba esquecendo. Então hoje, né, pra gente dar continuidade aqui na nossa leitura de hoje, enrolei muito hoje, né? Mas vamos aqui dar continuidade. Pega a sua Bíblia. Hoje vai ser o capítulo 8. Eu espero ser um pouco breve. Eu sempre espero ser breve, né? Mas às vezes eu me empolgo e eu creio que é o Espírito Santo do Senhor, né? Vai tocando no meu coração, vai me dando entendimento. E aí eu vou trazendo aqui um pouquinho. E isso aqui tem sido muito, muito bom pra mim, muito satisfatório pra mim. Porque tem sido muito edificante pra mim. Porque eu não somente leio, mas eu também estou passando, né, o que eu aprendo, o que eu já aprendi, o que eu aprendo no dia lendo, né, e tem sido muito edificante para mim. Então, eu não quero que esse projeto termine aqui, né? Eu quero que você que esteja lendo, que também gosta, que ama de ler a palavra do Senhor, também tenha essas ideias, né, que o Senhor deixa de usar, né, não visando multidão, né, como a gente vê aqui, que muitas vezes a multidão mais atrapalhava do que ajudava, né? Mas visando realmente a sua edificação, né, e se importando com a edificação do seu próximo. Então, sem mais delongas, né, vamos aqui ler o livro de Marcos, capítulo 8, que diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão da multidão,
porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? Aqui, quando eles disseram isso, o Senhor já tinha feito uma multiplicação de pães e peixes numa vez no deserto. Aqui ele ia fazer a segunda multiplicação. E aí, versículo 5. E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Eu dei uma pesquisadinha sobre Dalmanuta, que eu gosto muito de saber essas localizações, né? O que era antes e qual é o nome de hoje, né? Então, antigamente tem algumas coisas que a gente vê hoje, por exemplo, Palestina, outras localidades, né? Que diz aqui que receberam outro nome com o passar do tempo, foram mudando os nomes, né? Aí eu gosto de pesquisar e saber, onde é que é essa cidade hoje, né? Eu gosto de pesquisar. Aí eu fui atrás desse, aí nas minhas pesquisas, né, dizia que não existe assim uma localização exata onde era, né? Porque os estudiosos foram atrás de saber onde era e não tinha assim uma localização exata. Algumas pessoas acham que é perto de Magdala e outros até acreditam que era outro nome para Magdala. Magdala, para quem não sabe, é a cidade natal de Maria Madalena, que muitas pessoas acham que Madalena é o sobrenome dela, né? Mas Madalena vem de Magdalena, que é de Magdala. A mesma coisa, por exemplo, a Maria do Ceará, Maria cearense, né? Então, Madalena fala mais de onde ela veio, né? A mesma coisa, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Porque existia o Nazireu e o Nazareno, né? Nazareno e Nazireu eram coisas diferentes, né? Jesus não era Nazireu, Jesus era Nazareno porque ele era de Nazaré. Então, Jesus Nazaré, que veio de Nazaré, Jesus Nazareno, e Maria Madalena, que veio de Magdala, Maria Magdalena, né? Então, Dalmanuta, algumas pessoas acham que é outro nome para Magdala e outras acham que é uma região perto de Magdala. Então, continuando aqui. Sim, só uma coisa, né, que eu falei da multidão, que a multidão mais atrapalhava, é porque aquela muvuca, né, que às vezes seguia Jesus, não era que ele não tinha compaixão naquelas pessoas, né, mas dificultava um pouco. Mas isso não quer dizer que elas também não viam e até mesmo eram palco de milagres, né, como a gente viu aqui. Jesus, no meio da multidão, muitas vezes fazia muitos milagres, muitas maravilhas, né. Então, por mais que ali não fosse favorável muitas vezes para ele, né, aquela multidão, mas era também motivo, era palco, né, de ele demonstrar, né, o seu amor, o seu afeto, com também fazendo milagres, né. Então, fica uma reflexão também, né. Muitas vezes a gente está em uma situação que não parece favorável, né, que parece que é mais atrapalhado do que ajudar, mas quando a gente está na presença do Senhor, não importa a situação, né? Deus, ele é Deus de poder e ele pode fazer e reverter, né, aquilo que atrapalha para a sua glória. Então, versículo 11. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. No livro de Mateus, diz assim, que ele não ia dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas, né? Que Jonas ele ficou 3 dias no ventre do peixe, né? E Jesus ele ia ficar também 3 dias, né? Na sepultura, depois ia ressuscitar. Aí versículo 14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão.
e ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento daqui, quando o Senhor falava de fermento, não só no Velho Testamento, não só no Novo Testamento, mas no Velho também, fermento, ele era muito relacionado ao pecado. E aí, quando foi mesmo na Páscoa, né, quando o Senhor instituiu a Páscoa lá no Egito, no Velho Testamento, quando eles estavam saindo do Egito, o Senhor pediu para não ter mais nenhum tipo de fermento, né, na Páscoa, porque fermento é relacionado a pecado. E até hoje, nos dias de hoje, quando eles celebram a Páscoa, tem um dia que eles fazem toda a limpeza, né, eles tiram tudo que tem fermento, né, se é pão, tudo que leveda eles tiram. E hoje em dia, quando eles fazem isso, né, nos dias que antecedem a Páscoa, eles fazem a doação, né, desses alimentos. É um evento bem legal, né? Porque acaba também fazendo uma caridade para as pessoas. Para as pessoas que não vão fazer a Páscoa, né, que é a ceia da Páscoa. E aí, continuando aqui, né, versículo 16. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. O Senhor falando algo espiritual, né? E eles focando no pão, né? No pão terreno, né? Versículo 17. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão, não consideraste nem compreendeste ainda, tendes ainda o vosso coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram o cego e rogaram-lhe que o tocasse. Né? Então o Senhor deu tipo assim um carão neles, né? Porque ele já tinha multiplicado, já a segunda vez que ele multiplicava pães, né? Eles ainda estavam achando que só tinha um pão, que não ia ter pão, né? O Senhor disse assim: Vocês estão cego, que você não vê o que eu estou fazendo, não, pelo amor de Deus. Às vezes eu vou orar e assim: Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Né? Mas ele não falou assim com essas palavras, né? Mas assim, vocês já estão há tanto tempo comigo, eu já multipliquei o pão 2 vezes, vocês ainda estão com medo de não ter pão para comer. Misericórdia. Aí ainda veio um cego, né? Ainda para trazer uma mensagem subliminar, né? Vocês estão cego, é? Aí continuando aqui, versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Ele estava vendo embaçado, né? Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o diga a ninguém na aldeia. Né? O Senhor pedindo para ele não falar, né? Mas as pessoas ficavam tão surpreendidas com o que ele fazia que não conseguiam se calar, né? Algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas assim, que era estratégia de marketing, né? O Senhor dizia que não era para dizer, sabendo que ele ia dizer. Mas acredito que não, acredito que é porque ele não queria ainda que aquelas pessoas soubessem ainda, né? Porque já havia uma multidão já atrás dele. E aí ele queria, tem algumas pessoas, ele queria ter encontro com aquelas pessoas, né? E aquela multidão, aquelas pessoas ali ao seu redor, muitas vezes atrapalhava assim ele de andar, né? Não atrapalhava ele de seguir, como é que eu posso dizer? Não impedia ele de seguir o seu destino, né? Mas aquela muvuca ali, né, que estava mais ali por curiosidade, ao invés de realmente querer ter um encontro com ele assim de transformação interior, né? Não era o objetivo daquela multidão. Então, continuando aqui. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Ainda, né? Então lá no livro de Mateus, a gente vê que ele fala mais detalhes, né? Quando Pedro diz assim, que ele era o Cristo, aí ele elogia Pedro, né? Diz assim: Pedro, parabéns, né? Porque isso daí, essa revelação aí veio do céu.
né? Em outras palavras, né? Ele fala em outras palavras, assim, bem-aventurado você, né, que falou isso, né? Mas foi basicamente assim, parabéns, porque isso aí veio de Deus, né? Não foi do seu próprio coração. Então, a gente vê aqui que Pedro, né, estava ligado, né, com Deus, né? Estava ali conectado, né? Recebeu uma revelação que veio do céu. E aí depois a gente vai ler ali que acontece algo oposto. Então, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Então Pedro começou assim, não, Senhor, não vá para Jerusalém, não vá, por favor. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Então, em um momento, né, Pedro estava sendo parabenizado, né, pelo Senhor, porque ele estava falando uma revelação que veio do céu. E aí, pouco tempo depois, né, a gente não sabe se passou alguns dias ou se foi na mesma hora, né, aí Pedro ele foi repreendido por Deus, né, aconteceu o oposto. Então, Pedro, a gente vê, né, através aqui da leitura, né, da palavra, a gente vê a personalidade do Pedro. Ele era muito impulsivo, o que vinha na cabeça dele ele falava, ele fazia também, né? Como naquela situação em que ele saiu, né, para ter encontro com Deus sobre as águas, né? Ele era muito impulsivo assim. E muitas vezes também ele era dominado pelo medo. A gente vê também algumas vezes, né? Nessa situação também que ele foi andar sobre as águas, né? Que ele começou a olhar para o vento e aí ele começou a ficar assustado, e aí ele começou a esquecer, até mesmo que ele era o pescador que sabia nadar, né? Começou a entrar em desespero. A gente vê depois também quando Jesus ele foi pegue, né? Ele também fica com medo, então ele esquece também do poder de Deus, esquece, né, que ele nem quer aceitar que ele andava com Deus, né? As pessoas começaram a dizer que ele andava com Jesus e ele dizia que não, né? Porque ele ficou tomado pelo medo. Então ele tinha essas fraquezas, né? Mas assim, ele via as fraquezas de Pedro como um potencial, né? De ele ser depois um líder, né, da igreja primitiva. E aí as fraquezas, né, que nós temos, que muitas vezes nos atrapalham, que muitas vezes podem até nos separar de Deus, né? A insegurança, o medo, a ansiedade, a dependência emocional, a rejeição, né? O sentimento de abandono, todas essas coisas, né, que podem ter sido desenvolvidas na vida de alguém, que muitas vezes nos atrapalham de acessar, né, o sobrenatural de Deus, nos atrapalham de agir com poder, né, de deixar o Senhor agir com poder na nossa vida. Mas o Senhor, ele vê isso como potencial, não algo para a gente levar para a vida toda, né? Mas ele vê assim, ele vê através das nossas fraquezas, né? Ele consegue nos enxergar, né, a essência que ele mesmo depositou em nós, e que essas coisas atrapalham, né, mas que a mesma coisa que nos atrapalha, como eu falei, né, pode se tornar algo que vai nos impulsionar a vencer, né. E aí Pedro, ele era muito impulsivo. Pedro, ele era muito assim, que vinha na cabeça, ele falava, e o inimigo, ele já tinha notado isso, né. O Satanás, o diabo, né, nosso inimigo, ele fica ao nosso redor estudando todos os nossos comportamentos, né? Então, ele é das criaturas que mais entendem sobre neurolinguística, né? Ele não sabe o que passa na nossa cabeça, mas ele consegue entender a nossa personalidade, ele consegue entender os nossos anseios, né? Através de nossos comportamentos, através daquilo que falamos, através de nossas escolhas. E ele já havia notado que Pedro, ele era muito impulsivo, né? E Pedro, nesse momento, nesse tempo, ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus, né? Ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, ele não tinha se convertido totalmente ainda, né?
Então ele ainda estava num processo. E o inimigo ele usa as emoções de Pedro para tentar impedir o propósito de Jesus, que é de ser sacrificado, né? De ser o cordeiro, né? Que iria trazer a salvação. E através de Pedro, o mais impulsivo, o inimigo ele tenta literalmente colocar no coração, né, de Pedro, através de Pedro, as emoções de Pedro, e a nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. Então, aquilo que falamos vem do nosso coração, vem das nossas emoções, né? Então, quando a pessoa ainda tem feridas no coração, ainda tem feridas na alma, então essas feridas, né, elas se revelam muitas vezes por aquilo que nós falamos. Então, quando a pessoa vai falar de alguém, ela não está falando, ela não está descrevendo propriamente aquela pessoa, ela está descrevendo alguém de acordo com as suas próprias percepções, né? Então, quando alguém vier assim falar de algo, né, vamos supor uma pessoa que está com o coração ferido, ela vai falar de algo de acordo com a sua percepção ferida. Então é uma pessoa mais negativa, ela vai ver algo só negativo. Agora uma pessoa que está com a alma curada, ela vai avaliar de acordo com a percepção mais positiva, uma percepção mais proposital, né? Ela vai ver o propósito daquilo. Então Pedro, nesse momento, ele ainda era muito impulsivo, no sentido impulsivo assim. A sua alma ainda não estava totalmente curada. Né? Por isso que o inimigo se apropriou, né, do seu coração, né, nesse momento, da sua boca, tentando impedir o propósito de Deus. Aí mais na frente, o Senhor, né, depois que cura Pedro, né, emocionalmente, né, não fala assim detalhadamente, mas a gente percebe, né, Pedro ele se torna outra pessoa, né, e aí o Senhor pode usar ele com a maior liberdade. E aí essa impulsividade de Pedro é usada a favor, né, então ele prega para 3.000 pessoas, né, ele é usado muito por Deus, né. Então, aquilo que hoje pode estar sendo algo que está te atrapalhando, né, pode ser usado depois para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, continuando aqui. Eu não... ele falou aqui, né? Assunto assim: retira-te de mim, Satanás. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, né? Então, aqui ele disse, né, que o inimigo, ele não compreende as coisas de Deus, porque a mente de Deus não tem como a gente decifrar, né? O Senhor, ele é um Deus criador, ele é um Deus criativo. Ele faz as coisas de um jeito, e se ele quiser, ele desfaz, ele faz de outro jeito, né? Sempre obedecendo a sua própria palavra, né, a sua santidade, né? Então, ele faz um plano, e às vezes a pessoa entende, acha que é de um jeito e é de outro, né? Porque a mente do Senhor é ilimitada, né? Ele é o ser mais criativo que existe. E o inimigo, ele não é, né? O inimigo, ele sempre utiliza as mesmas estratégias, os mesmos planos, né, para derrubar as pessoas. São coisas assim diferentes, mas quando a gente vai ver, é a mesma estratégia que ele utiliza. E a gente às vezes cai como um patinho, né? E aí o Senhor falou, né, que ele não entende as coisas de Deus, mas as coisas do homem ele entende, porque ele observa, né, o ser humano. E como eu falei, né, ele é das coisas assim que mais entende sobre neurolinguística, né? O que mais entende mesmo é o Senhor, porque foi quem nos criou, que sabe, né, como é que é a nossa alma, ele sabe como nós funcionamos, né? O inimigo, ele consegue observar também isso, né? E aí ele tenta, né, usar isso ao seu favor, né, para destruir a vida da pessoa e destruir outras vidas, né, causando morte espiritual, morte emocional, até morte física também, né? Então, continuando aqui, né? Versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, essa se salvará. Então aqui é a vida antiga e a vida em Deus, né? Aquela que salvar a sua vida verdadeira, perdê-la-á, né? Que é aquela vida aparente, né? Que a gente acha que é vida, que não é. Então, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, Deus está dizendo aqui, né? O que adianta a gente conquistar tudo o que tem nessa vida se a gente não tiver Deus no nosso coração, né? E é muito ruim quando a gente tem um vazio no nosso coração, né? Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não preencher o seu coração com Deus, né? Nada disso vai lhe preencher, nada disso vai lhe deixar feliz, vai lhe deixar pleno, né? Que são as coisas que a nossa alma anseia, né? O Senhor, ele nos criou e Ele sabe quais são os nossos verdadeiros anseios, né? E é somente nele que a gente consegue realmente encontrar aquilo que preenche a nossa alma. Então tem pessoas por aí que não tem quase nada, mas que tem Deus, tem tudo, porque é aquilo que ele necessita, né? É o que faz com que ele seja feliz com o pouco que ele tem. Então não adianta se você tiver pouco, se você tiver muito, se você não tiver Deus, você não vai ter nada, né? E antes de eu gravar esse áudio, uma amiga minha mandou um vídeo pra mim, né, no Instagram. E aí era uma entrevista de uma mulher, eu não conheço. Se for me perguntar pra mim negócio de famoso, eu não entendo. Não entendo nem mesmo esses cantores gospel assim, né? É muito difícil saber. Tem gente que fica o tempo todo procurando saber da vida das pessoas, né? Tem até aí uma página chamada Fuxico Gospel, né? Não é nem pra gente seguir um negócio desse, né? Porque primeiro fofocar, né? Fuxico não é de Deus, né? Agora Fuxico Gospel só pode ser coisa do inimigo, sabe? Falando da vida dos irmãos, né? E tem gente que segue, né? E fica vendo essas coisas. Aí eu tava vendo um vídeo que a menina mandou. Essa mulher não é cristã, né? E essa página também que colocou isso, não sei se é cristã, não fui atrás, né? Mas era uma entrevista com essa mulher. Aí não tem aquelas entrevistas que a pessoa fala assim, eu vou dizer uma palavra e aí você diz o que significa. A pessoa diz, né? Assim, bem rápido, né? Vamos supor, Bíblia, chinelo, né? A pessoa dizendo bem rápido, né? O que vem na cabeça. Aí a pessoa diz assim, com essa menina, né? Um homem. Disse assim pra ela, Deus, a menina. Ela coloca um semblante sério, né? Aí, eita, você me pegou agora. Aí ela falou assim, salvação, perdão. Assim, bem assim, né? Triste. Aí o homem, TikTok. Aí ela abriu o rosto, né? Abriu o sorriso. Ah, minha vida. Aí isso foi coisa polêmica, né? Mas ela não é cristã. E só refletiu o que é que tá acontecendo hoje, né? As pessoas veem Deus como algo assim que nem sabe, né? O que vem na cabeça, não sabe assim o valor, né, de estar com Deus, né? E o TikTok é a vida da pessoa, uma ferramenta, né? Eu já usei muito TikTok pra falar assim, né, da palavra de Deus, evangelizar, fazer aqueles vídeos criativos, né? Eu deixei porque eu tava vendo que a minha mente estava um pouco acelerada, porque esse negócio de ficar vendo vídeos aleatórios, né? Você fica recebendo várias informações de forma acelerada, né? Muitas informações em um pouco espaço de tempo e então vai enchendo a sua cabeça. Então eu gostava muito porque eu me considero uma pessoa muito criativa assim, né? Eu gosto muito. Mas eu deixei de fazer isso porque mais por conta mesmo da saúde mesmo, dar um ar, né? Oxigenar mais o cérebro. E aí, eu apoio, né, quem faz isso. Mas agora eu tô mais na vibe mais tranquila, tô meditando, tô lendo a palavra do Senhor todos os dias, né, buscando ter essa constância. Eu tô buscando mais, assim, trabalhar, assim. Uma vez o meu noivo trouxe, tipo, uma proposta de trabalho pra ficar criando vídeo no TikTok, não sei o quê, porque eu também faço essas coisas, né, de edição. E eu não queria, né? Porque eu tô evitando realmente ficar exposta a tantas informações. Então eu tô mais assim, procurando fazer menos coisas de uma vez, menos informações de uma vez, né? Cuidando mais da cachola, que eu uso muito, né? E aí as pessoas hoje estão valorizando muito coisas, né? O TikTok, uma coisa é a vida da pessoa. Né? Tem gente que, minha vida é o Instagram, minha vida é o YouTube, né? Não é.
né? Se não adianta, isso aqui não preenche você, né? Pode dar ali uma alegria ali momentânea, mas isso aqui, TikTok não cura depressão, TikTok não cura ansiedade, né? TikTok é uma ferramenta, né? Que você pode sim evangelizar mais coisas, né? Isso também é uma forma de idolatria, né? Aquilo ali se tornou um Deus para a vida da pessoa, né? E não é para ser assim, né? O Senhor, ele tem que ser, ele é o maior da nossa vida, né? E ele utiliza sim ferramentas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não idolatrar ferramentas que o Senhor utiliza, né? Não idolatrar homem, não idolatrar pastor, não idolatrar coaches, não idolatrar, né, as ferramentas, né? Então, a única coisa que a gente tem que amar mesmo, né, a ferramenta, né, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. E ter muito cuidado também, né? Porque tem uns aí que estão adulteradas, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que é demais a gente tem que prestar muita atenção, né? As pessoas que são muito, muito religiosas, né? Às vezes estão agindo como os fariseus, como os escribas daquela época, né? E colocavam os costumes dos homens acima até mesmo da lei de Deus. Então tudo que o Senhor faz, né? Tudo que vem de Deus vem com um equilíbrio junto. Então, essa foi a leitura de hoje, né? Foi muito edificante para mim. Espero que tenha sido edificante para você também. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, né? Alguma declaração, algo que você quer acrescentar, fique à vontade para falar no grupo ou nos comentários no YouTube, né? Então, que tenha sido, que esse projeto, né, seja edificante para você, está sendo muito para mim, né? E Deus abençoe a sua vida e que você continue com esse anseio, com essa vontade, porque você não tem nada a perder com isso, muito pelo contrário, né? Só tem a ganhar. Então, Deus abençoe e até a próxima.